Olá pessoal, começando mais um Alma Livre Cast, mais um episódio do nosso podcast. Esse vai ser uma série de episódios especiais que a gente vai fazer aqui a leitura do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Então eu resolvi pegar esse livrinho, que é um livrinho pequenininho, de poucas páginas, deixa eu dar uma olhada aqui, 110 páginas só. Porém, é um livro que condensa muitos conhecimentos relacionados à espiritualidade. Tem muita sabedoria condensada em cada página. É aquele livro que você lê uma página e fica, nossa. Você lê uma página, já para refletir o que está acontecendo ali, entendeu? Então, esse livro é do Robert Fisher. E ele diz o seguinte: O Cavaleiro Preso na Armadura tem um subtítulo aqui, uma fábula para quem busca a trilha da verdade. Trilha com T maiúsculo, verdade com V maiúsculo. Então a gente vai ter essa trilha aqui do Cavaleiro Preso na Armadura. Então, como tem muito conhecimento, é um livro que quando eu li, eu achei excelente, não só comprei para mim, como comprei mais uns 3 exemplares e saí dando de presente por aí. Então, a gente vai fazer essa análise porque eu acho que é um livro com conteúdo importantíssimo para qualquer estudante da espiritualidade. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai abrir e fazer esse primeiro estudo de livro, estudo de caso aqui do nosso podcast. Eu espero que vocês gostem dessa experiência. Então, vamos falar um pouquinho do livro em si. Esse livro foi escrito em 1990. Ele não é um livro assim, né? Medieval, antigo, mas ele tem muita coisa bacana. E você vê que ele vai buscando de várias fontes de espiritualidade, vários conceitos profundos que são também, de certa forma, psicológicos, dessa busca de autoconhecimento, de autopesquisa, para a gente compreender o que a gente está fazendo e como que a gente pode fazer melhor, né? Então vamos lá. A gente vai começar hoje aqui pelo primeiro capítulo, capítulo 1, o Dilema do Cavaleiro. O Dilema do Cavaleiro. Eu vou fazer a leitura e aí a gente pausa para comentários, né, a cada página, belezinha? Então vamos lá, eu estou lendo aqui uma edição que é da editora Record e esse livro aqui está na 23ª edição, certo? Apesar de ele ser original de 1990, essa edição aqui é de 2017 já. Ok, então vamos lá. O Dilema do Cavaleiro. Há muito tempo e numa terra muito distante vivia um cavaleiro que pensava ser bondoso, gentil e amoroso. Ele fazia tudo o que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. Lutava contra inimigos que eram malvados, grosseiros e odiosos. Matava dragões e resgatava donzelas formosas em apuros. Nos períodos em que não havia muito o que fazer, ele tinha o terrível hábito de resgatar donzelas, mesmo quando elas não queriam ser resgatadas. Por isso, embora muitas damas lhe fossem gratas, outras tantas estavam furiosas com ele. Isso, no entanto, ele aceitava filosoficamente. Afinal de contas, não se pode agradar a todos. Eu vou parar aqui, ainda não terminou a página, está quase no finalzinho, para a gente já fazer a primeira reflexão. Mal começou o livro e a gente já está aqui refletindo só nesse trechinho. A mania do cavaleiro de querer resgatar quem não quer ser resgatado. Gente, um detalhe aqui, a gente não salva ninguém. A gente pode oferecer opções para que a própria pessoa encontre o seu próprio salvamento. Se a pessoa não está disposta, não está enxergando nenhum problema, nenhuma questão na sua vida, ela não vai sair da onde ela está. É necessária uma vontade, uma intenção, uma ação própria da pessoa que, cansada daquela situação, ela vai agir, cansada de esperar que mude também, né? Ela vai buscar sair e nisso ela pode encontrar ajuda que vai ser feita através dela. Tem aquela velha frase, né? Deus não age sobre você, Deus age através de você, que é uma forma bem simples de colocar que se não há
uma atitude da própria pessoa de buscar uma melhoria, uma elevação, evolução, isso não vai acontecer e não adianta eu querer forçar que isto aconteça para a pessoa, que ela só vai ficar com raiva de mim, estar tentando interferir no jeito dela agir ou de enxergar a vida. Então eu quero salvar as pessoas. Até que ponto esse meu salvar ele é saudável, até que ponto ele se torna um assédio? Porque sim, se eu estou querendo pregar para a pessoa algo que para mim é correto, mas que ela ainda não está nas condições de enxergar aquela coisa, de vivenciar aquela coisa, aquilo vai ser correto para mim entre aspas, né? Porque eu estou num ponto diferente, num habitat diferente, digamos que eu estou num processo de vivência diferente, que não é necessariamente melhor do que o da outra pessoa. Pode até ser, se eu tiver uma compreensão, uma visão de conjunto mais ampla, mas se eu tenho essa visão de conjunto mais ampla, eu também vou compreender que onde a pessoa está naquele momento evolutivo dela pode ser também o melhor para ela naquele ponto onde ela está. E eu não vou fazer tanta força assim para que ela saia dali, porque eu posso prejudicar inclusive a evolução daquela pessoa. Por que eu poderia estar prejudicando? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito básico aqui, que é de você tentar abrir o casulo que está ali gerando uma borboleta, né? A lagarta está lá, forma o seu casulo, passa um tempo e ela sai por conta própria daquele casulo, como uma borboleta. Se eu chegar lá e dar um talho naquele casulo, ela vai morrer, ela não vai completar o seu processo. Eu não posso forçar a saída dela daquela situação. A mesma coisa com um ovo. Se você imaginar um ovo, né, um pintinho que está ali sendo gerado, caso esse ovo esteja galado, né, que a gente chama, e se eu quebrar esse ovo antes do processo estar completo para forçar que aquela criatura saia dali, porque eu estou achando que o mundo dela é muito limitado e fechado por ela estar ali, eu posso estar prejudicando, eu vou matar aquele ser, né? Então a gente precisa ter essa clareza de que eu não posso impor a minha verdade a quem quer que seja, que eu posso estar simplesmente atrapalhando o processo, distanciando, fazendo aquela pessoa ter aversão àquilo que eu prego como verdade ou como salvação. Então aqui já começou uma reflexão profunda com poucas palavras, por isso que eu resolvi pegar esse livro e dissecar cada trecho dele com vocês, para a gente analisar aí com mais profundidade a sabedoria que ele traz por trás dessas palavras aqui. Isso foi só o primeiro parágrafo, hein? Vamos lá, vamos para o segundo parágrafo, ainda na primeira página. Para mim é a página 9, se você comprou a mesma edição que eu. Ok? O cavaleiro era conhecido por sua armadura. Esta refletia raios de luz tão claros que, quando o cavaleiro partia para a batalha, os aldeões podiam jurar que tinham visto o sol nascer no norte ou se pôr no leste. E ele estava sempre cavalgando para batalhar. À mera menção de uma cruzada, o cavaleiro avidamente vestia sua armadura brilhante, montava em seu cavalo e partia em qualquer direção. Tão ávido estava, na verdade, que algumas vezes cavalgava em várias direções ao mesmo tempo, o que não é proeza das mais fáceis. Vou parar de novo neste segundo parágrafo. Gente, eu vou ter que refletir, vou ter que dissecar todos eles. Conhecido pela sua armadura que tinha um clarão, dava uma luz tão claros, com raios de luz tão claros que todos os aldeões podiam jurar que tinham visto o sol nascer. Como a gente está vendo aqui um cavaleiro que se esforça por salvar todos, a gente pode reconhecer o estudante espiritual, o espiritualista, que quer mostrar serviço no campo de batalha contra as trevas, como no trecho anterior, que ele tinha o hábito de lutar contra dragões malvados, grosseiros e odiosos. E aí, esse brilho, essa luz, ele precisa está em ação constantemente. Os outros precisam ver como que ele brilha, e para isso ele sempre parte correndo em qualquer direção. É uma ansiedade, diz aqui, ávido pela batalha. Tão ávido estava, na verdade, que algumas vezes cavalgava em várias direções ao mesmo tempo.
E aí, aquele trabalhador espiritual, o cruzador, né? O cruzado aí da luz contra os dragões, ele se torna ansioso por atuar nesse sentido e pode, nesse sentido, perder a direção e em todas as direções ao mesmo tempo, tentar abraçar o mundo com as pernas, né? Que se costuma dizer, fazer de tudo um pouco para todo mundo, ajudar a salvar todas as donzelas, mesmo que elas não queiram ser salvas, né? E aí a gente pode perder o foco quando a gente está com este tipo de atitude, de mentalidade, e não aprofundar e perceber nuances que a gente poderia pegar para nos ajudar a ter um serviço melhor, tanto de ajudar o próximo quanto de autoconhecimento. Vamos lá. Seguindo aqui, pessoal. Por anos a fio, esse cavaleiro esforçou-se para ser o cavaleiro número 1 de todo o reino. Sempre havia mais uma batalha a ser vencida, outro dragão para destruir ou uma donzela que precisava ser salva. O cavaleiro tinha uma esposa fiel e um tanto tolerante chamada Juliet, que escrevia lindas poesias, dizia coisas sábias e tinha predileção por vinhos. Também tinha um filho jovem de cabelo dourado chamado Christopher. O cavaleiro esperava que um dia seu filho viesse a se tornar um corajoso cavaleiro. Juliet e Christopher pouco viam o cavaleiro, pois quando não estava no campo de batalha, matando dragões ou resgatando donzelas, estava ocupado experimentando a armadura e admirando o lustre dela. Com o passar do tempo, o cavaleiro tornou-se tão enamorado de sua armadura que começou a usá-la para jantar e muitas vezes para dormir. Algum tempo depois, ele nem mais se importava em tirá-la. Pouco a pouco, sua família se esqueceu de sua aparência sem a armadura. Gente, muita coisa para refletir aqui, muita calma nessa hora. Vamos lá. Vaidade, a primeira palavra que vem, né? A vaidade da luz, do guerreiro contra os dragões. Aqui a gente está aplicando para a espiritualidade, mas isso aqui, como a gente viu, a esposa e o filho, a gente pode aplicar para qualquer pai de família, para qualquer pessoa que está aí na labuta do dia a dia, que sai para batalhar, né? Sai para o trabalho para vencer os leões de cada dia, os dragões de cada dia, e se sente tão orgulhoso de ter conseguido, de realizar aquelas coisas, de fazer mais e mais, que cada vez mais se perde naquele perfil, naquele papel, naquela máscara, naquela identidade que ele foi incorporando do que ele faz lá fora com aquela armadura lustrosa, né? Aquele brilho que ele tem, que esse brilho aqui a gente pode interpretar como sendo a nossa atitude de ser bom, de ajudar as pessoas, de salvar as donzelas, ou simplesmente de ter aí um sucesso profissional também. A gente pode interpretar para esse sentido, e aí essa vaidade pode subir a cabeça e a pessoa ficar constantemente com aquilo, né? Não consegue mais tirar a armadura, não consegue se desfazer deste papel que ele assumiu, e aí vai se perdendo naquilo, e a família aqui que se esqueceu da sua aparência sem a armadura, sem vestir essa imagem que ele quer passar sobre ser bom, ser glorioso e ter essa habilidade toda. Vamos lá, pessoal, continuando aqui mais um pouquinho. Às vezes, Christopher perguntava à sua mãe como era seu pai. Então Juliet levava o menino até a lareira e apontava para um retrato do cavaleiro acima dela. "Olha o seu pai", ela suspirava. Uma tarde, enquanto contemplava o retrato, Christopher disse à sua mãe: "Queria poder ver o papai em pessoa." "Você não pode ter tudo", exclamou Juliet. Sua impaciência aumentava por ter apenas uma foto para lembrar o rosto de seu marido, e ela estava cansada de ter seu sono perturbado pelo ranger da armadura. Quando estava em casa e não totalmente envolvido com a armadura, o cavaleiro costumava proferir monólogos sobre seus atos de heroísmo. Raramente Juliet e Christopher conseguiam lhe dirigir a palavra. Quando faziam, ele os interrompia, fechando a viseira ou indo abruptamente para a cama. Vamos lá, pessoal. Ele está aqui de novo, mais uma vez, no processo da vaidade, do ego, que está aqui
encantado com seus próprios feitos, enamorado das suas próprias supostas atitudes que fazem ele se sentir bem, fazem ele ter um julgamento bom de si mesmo, e ele compartilha essa fantasia, essa ideia que ele faz dele mesmo, e ele vive naquele processo de provar para si ou para a família que ele é bom bastante, através dessas atitudes que ele tem de salvar o mundo, né? Ou de realmente salvar, você tem os seus atos de heroísmo, como foi falado aqui, proferir monólogos sobre seus atos de heroísmo, e que ele não ouve quando ele é interrompido pela mulher e pelo filho. Ele se fecha, ele não ouve o que está sendo falado, ele não consegue mais absorver essa informação de fora, que não está exatamente de acordo com a narrativa mental que ele está criando sobre ele e sobre a vida, né? Que para ele tem um cenário perfeito e ele já não consegue ouvir algo diferente, e quando algo diferente tenta chegar perto dele, ele se fecha, ele se defende na sua armadura, porque a sua armadura é o que há de melhor para ele, né? Fechando a viseira, indo abruptamente para a cama. Vamos lá, mais um pouquinho do livro. A gente vai ficar aqui pelo menos 20 minutinhos estudando O Cavaleiro Preso na Armadura. Um dia, Juliette desafiou o marido. Penso que você ama essa armadura mais do que a mim. Isso não é verdade, respondeu o cavaleiro. Será que não a amo bastante? Eu a resgatei daquele dragão e a coloquei neste elegante castelo com pedras de parede a parede. O que você amou? Disse Juliette, mirando através da viseira para poder ver os olhos do cavaleiro. Foi a ideia de me resgatar. Você não me amava de verdade naquela ocasião e não me ama de verdade agora. Eu amo você de verdade, insistiu o cavaleiro, abraçando-a desajeitadamente em sua armadura fria e dura, e quase quebrando as costelas dela. Então tire essa armadura para que eu possa ver quem você realmente é, ela exigiu. Não posso tirá-la, tenho de estar pronto para montar em meu cavalo e sair em qualquer direção, explicou o cavaleiro. Se você não tirar essa armadura, vou pegar o Christopher, montar no meu cavalo e sair de sua vida. Vamos lá, pessoal. Isso aqui foi uma página inteira. E aí, ele ama ou não ama a Juliette? O que vocês acham? Eu achei muito interessante que a Juliette colocou que ele ama a ideia de resgatar a Juliette. Como ele é o grande cavaleiro, cuidador, resgatador de donzelas, que tem os feitos heróicos, ele se sente bem de estar nesta postura, nessa ação. A narrativa sobre o que ele fez ou deixou de fazer que faz ele se sentir bem. Então isso é o amor dele, que é um amor narciso, um amor sobre si mesmo, né? O amor sobre os seus feitos em relação a Juliette, nesse sentido aqui. E aí você pode ver que há toda uma questão de romantismo, né? O nome dela é Juliette. O cavaleiro não tem nome, o cavaleiro é o cavaleiro. Então, a gente tem esse traço aqui. E aí ele não pode tirar a armadura, porque ele acha que tem que estar sempre preparado para a batalha. Vamos lá. Bem, isso foi... Bom, aqui terminou, né? Que a Juliette falou que se ele não tirasse a armadura, ela terminaria tudo e iria embora. Então aqui a gente tem outra coisa para analisar, né? A questão aí de literatura e de cultura também, porque a gente está começando a sair na cultura atual da questão da donzela em perigo, né? Que precisa ser resgatada. Esse livro já começa questionando isso também, das donzelas que não queriam ser resgatadas. Que história assim? Por que eu tenho que ser resgatada, né? E aqui a Juliette está mostrando também que, no caso, ela não tem essa necessidade. Ela mesma falou que vai pegar o cavalo dela, o meu cavalo está em itálico aqui destacado, e sair da sua vida. Ela vai pegar o Christopher, que é o filho, e ir embora. Ela não tem essa treta, não tem problema com isso. Ela não precisa ser uma donzela resgatada. Mas vamos lá. Próxima página, e aí depois de ela ter falado isso, o cavaleiro ficou abalado. Vamos ver aqui. Bem, isso foi um verdadeiro golpe para o cavaleiro. Ele não queria que Juliette fosse embora. Ele amava sua esposa, seu filho e seu elegante castelo,
mas também amava sua armadura, porque ela revelava a todos quem ele era. Um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Por que Juliet não compreendia que ele era todas essas coisas? O cavaleiro estava confuso. Finalmente, ele chegou a uma conclusão. Não valia a pena continuar usando a armadura e perder Juliet e Christopher. Relutante, o cavaleiro tentou remover o elmo, mas este não se moveu. Ele puxou com mais força, o elmo permaneceu imóvel. Perturbado, tentou levantar a viseira, mas, que chateação, ela também estava emperrada. Embora pelejasse com a viseira insistentemente, nada acontecia. O cavaleiro andou de um lado para outro, muito agitado. Como isso pôde acontecer? Talvez não fosse tanta surpresa encontrar a armadura emperrada, já que ele não a retirava há anos. Mas a viseira era diferente. Ele a abria regularmente para comer e beber. Ora, ele a levantara naquela mesma manhã para um desjejum de ovos mexidos e carne de porco. Você percebe aqui uma origem norte-americana, né? Do autor, um café da manhã de ovos com bacon. Então, vamos lá. Muito legal esse capítulo aqui que fala que ele está preso na armadura e ele não consegue retirar. Aí ele adquiriu um hábito que se tornou arraigado por anos a fio, repetindo a mesma atitude, e aquilo se tornou um modo de piloto automático para ele, uma inércia da qual ele não vai conseguir se livrar tão facilmente assim e que já está prejudicando até mesmo a sua visão de mundo, a sua compreensão de vida, já que a viseira também está emperrada, né? E é muito legal que ele fala aqui que ele precisa usar a armadura porque ela revelava a todos quem ele era, um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Por que a Juliette não consegue enxergar isso nele? Por que será? Ele está fazendo constantemente o esforço das atitudes que ele imagina serem as necessárias para ser uma pessoa boa, amorosa, né, bondosa, gentil, mas não está percebendo que isso está criando um falso perfil, uma máscara, um personagem que não é o eu real profundo dele, autêntico. Está virando uma coisa que é um fantoche do que é o ideal de um personagem, que seria aqui o cavaleiro, né? Aquele que é o gentil, bondoso, amoroso, heróico. E aí ele está preso nesse personagem, está preso nessa armadura e vai começar a sua jornada para tentar se livrar dessa armadura que ele mesmo vestiu e ele mesmo fez com que ficasse emperrada nele. Gente, esse livro aqui é muito bacana. Eu vou parar por aqui por hoje. A gente já está chegando aqui a 23 minutos, então eu vou continuar essa leitura com vocês. Lemos aqui 13 páginas, né? Na verdade, umas 4, porque ele começa na página 9. Então, com muitas reflexões, eu vou de vez em quando trazer aqui no podcast mais leituras deste livro para a gente continuar refletindo e vendo se estão caindo fichas sobre nós mesmos, para a gente ficar sempre com nós mesmos no radar, percebendo que tipo de atitude que a gente está tomando, qual caminho, quais hábitos que a gente está adquirindo, se eles são realmente os melhores para a gente ou não, e como que a gente pode fazer a curva, mudar de direção antes que a gente fique preso nessa armadura, nesse personagem, nesse papel. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio, pessoal. Um abraço para vocês.